Boa tarde, Lindoso. Questão sobre o jogo contra o Corinthians. Como o grupo reagiu à possibilidade de ter o Paulo Guerreiro? Não sabemos em que condições físicas, né? Mas ele vai estar com vocês em São Paulo concentrado. E se pela qualidade do Guerreiro, mesmo se ele não estiver 100% fisicamente, é um reforço que pode agregar? Eu acho que quanto mais jogadores, né, à disposição, somente pro Zé, é importante, é bom, né? O Guerreiro hoje é nosso titular, mas são viagens longas, né? Hoje o futebol é alto nível, precisa muito do descanso. Então é difícil falar aqui o que vai acontecer, é muito do corpo dele, isso vai dizer. Não sei o que o Zé está pensando em relação a isso. Mas a gente tem que seguir com o que a gente vem fazendo na semana, né? Que é a preparação sem o Guerreiro. Se acontecer, perfeito, mas a gente também tem os sobs, então ali muda só a característica, mas a qualidade mantém a mesma, né? Então acho que a gente tem que focar com o que a gente vem fazendo durante a semana, a equipe que vem treinando durante a semana. E aí a gente espera para domingo, não sei se é uma coisa entre o Zé e o Guerreiro, ou o Guerreiro vai passar o feedback de como tá, né? Mas a gente dá foco aqui o que a gente vem fazendo durante a semana e espera domingo. Lindoso, você falou em qualidade dos jogadores, enfim, por conta dessa ausência, possível ausência ou não do Paulo Guerreiro. E o Internacional teve um retorno no último jogo do Potker, que deu coletiva ontem, concedeu coletiva ontem. Eu queria que tu falasse o que mudou na entrada do Potker nesse ataque colorado aí. Acho que tem alguns, né, com a característica dele, assim, não muitos, né, específico, bem agudo, velocidade, força, né. Então ele acabou que sofreu um pouco esse ano durante a temporada pelo fato das lesões, né. Até mesmo na véspera da final, que ele fez um belo jogo, coincidência, fez 2 gols também, né. Então isso acaba atrapalhando o atleta, perde uma sequência. Então acho que a entrada dele, primeiramente particular dele, né, foi muito bom, a gente fica feliz por isso. É claro que consequentemente vem ajudar a equipe. Então acho que, como eu falei, não tem muitos, né? Acho que a característica dele, assim, de velocidade, ser bem agudo, de furar linhas da equipe adversária é muito importante. E esse jogo ainda mais teve a situação de muita roubada de bola, que foi bom, né? Então acho que a gente ganha muito. Claro que cada jogador, quando está numa fase boa, preocupa a equipe adversária, a gente sabe disso. Então é bom ter esses jogadores que tá vivendo um bom momento, né? Apesar de, como eu falei, poucos jogos, pelo fato também de lesões que atrapalhou ele. Mas isso demonstra que nós, jogadores, né, mesmo quando não estamos jogando, a gente tem um trabalho ali interno muito importante, que é justamente para quando ter a oportunidade de entrar bem. Eu falei isso aqui várias vezes, que aconteceu comigo, né? Então, é isso aí, mostra a força do grupo. Então, é importante, a gente fica feliz de ter ele bem, né? E, sem dúvida, que isso ajuda nós nos jogos. Lindoso, uma dúvida, tu já havias trabalhado com o Zé Ricardo no Botafogo ano passado, né? E a gente acompanha a carreira do Zé Ricardo, ele começou no Flamengo, teve oportunidade depois no Botafogo, também no Vasco, passou por Fortaleza esse ano e agora tem essa chance. Foram 11 jogos que ele pegou o Internacional, restam 6 ainda. E muito se fala que talvez seja essa a última oportunidade que o Zé Ricardo tem de provar o seu potencial em um clube grande, em um clube do tamanho do Internacional, nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Como é que vocês encaram também essa oportunidade de levar o Internacional para a Libertadores do ano que vem e dar ao treinador, que tu já trabalhaste com ele no Botafogo, uma oportunidade de novamente se alavancar na carreira também? Como é que está esse trabalho do grupo de também comprar essa ideia do Zé Ricardo? Olha, o Zé é um cara muito gente boa, né? Me dei super bem com ele. Assim, não creio que seja isso de última oportunidade dele. Vocês sabem como é que é a vida de treinador no futebol brasileiro. Então, isso aqui eu não estou falando que eu quero que mude ou que estou fazendo alguma campanha que mude isso. Até porque é difícil, né? Já está aí, isso acontece há anos. Mas se você analisar, falando um pouco do treinador Zé Ricardo, se você analisar, ele quando pegou o Vasco, ele teve uma arrancada, colocou o Vasco na Libertadores
E no Botafogo, ano passado, a gente quase consegue também a Libertadores, ficou para a última rodada. Então teve 2 arrancadas boas. É claro que não requer só 2, 3, 4 meses de um bom futebol, tem um ano todo e às vezes você sabe aí que você faz de 12 meses, você faz 10 bom, mas se você não fizer um bom, então você acaba sendo crucificado pelaquilo. Então creio que não é assim, né? Mas entendo também. Então acho que ele está abraçando, né? Ele deixou isso bem claro, que também não deixa de ser uma oportunidade muito grande e ele não teve dúvidas quando teve o convite, que isso é um desafio, é bem complicado aceitar o que ele aceitou. Então isso mostra a personalidade dele, né? Independente do que vão falar no externo, ele abraçou a causa, porque era difícil sim assumir um clube que estava passando por uma turbulência, então chegar e saber que não vai ficar para a próxima temporada a princípio, né? Então a pessoa tem que ter uma personalidade forte, então ele aceitou, então é de se aplaudir. Mas ele tem ajudado a gente bastante, né? Então, somente essa semana agora, que é a primeira cheia, o trabalho tem sido bem forte, justamente para botar mais do que ele pensa no time. Então é isso aí, eu acho que ele só está agregando, né? Nós, jogadores, recebeu super bem. Então tem tudo para, nesses 11 jogos que ele vai participar, a gente, apesar de que agora acho que faltam 6, né? Então tem muita coisa a acontecer, eu acho que vem coisa boa ainda nesse curto período. Ô Lindoso, por onde pode passar um bom resultado lá em São Paulo? E eu te pergunto também se vocês, jogadores, comissão técnica, no planejamento de vocês, levam em consideração o empate como um bom resultado, tendo em vista que o Inter está à frente do Corinthians nos critérios de desempate, tem mais vitórias em relação ao adversário direto. Acho que a gente fala quando a gente não ganha, o empate é bom, né? Mas hoje em dia isso é para ambas as equipes, né? Se o jogo fosse no Beira-Rio, o Corinthians é certeza que ia falar que vinha para vencer, né? Isso não é de respeito a ninguém e com nós não é diferente. Acho que a gente vai lá para tentar vencer o jogo, sem dúvida. Temos que ter coragem para jogar, a gente sabe a dificuldade, tem um campo que eles conhecem bem, né? Enfim, creio que vai estar bem cheio o estádio, é um confronto bem direto ali da competição, que pode dizer muita coisa depois nos outros 5 jogos. E é um jogo chave, sim, né? Que hoje a gente depende somente da gente, né? Falando de pré-libertadores, e diretamente a gente precisa de outros resultados, mas é bom quando depende só da gente, então acho que é um adversário direto, creio que uma vitória encaminha a gente bem, né? Até pelo fato de a gente vai abrir hoje, se eu não me engano, duas vitórias, né, a mais do que eles. Então isso também é bem importante. Então é um jogo chave. Eu acho que essa fase do campeonato, assim, apesar de, claro que todo mundo tem seu fator casa, mas você não pode pensar muito nisso, tem que ir fora, pensar e fazer o resultado. Então esse jogo não vai ser diferente. Ô Lindoso, um jogo de 6 pontos domingo, né, pela importância. O São Paulo vem de 2 derrotas e hoje se encontra a 3 pontos do Internacional. O Inter vencendo um tropeço São Paulo, o Inter pode ser o 5º colocado. Vocês conversam no vestiário, vamos torcer para o Flamengo, porque tem a final e pode abrir um G5, tem essa conversa, e até para garantir uma vaga direta na Libertadores, tem essa conversa no grupo? Não, o brasileiro falando da situação do São Paulo, né, não deixando de foco do Corinthians, mas você viu que o São Paulo estava numa sequência boa, né? Parecia que estava desgarrando. Acabou que teve 2 jogos dentro de casa e perdeu. Vocês vêem a dificuldade do que é o brasileiro, né? Às vezes tem alguns jogos que você diz assim, puta, é fácil, né? Vamos chegar, vamos ganhar. Como todo mundo, acho que do São Paulo esperava, né? A gente fala do externo, de torcidas, vocês, imprensa. Mas isso aí é pra gente aprender, né? O que é o futebol. Então, 2 derrotas, depois agora vai sair para jogar. Bom para nós que tá ali atrás deles, né? Também tem um confronto direto ainda com eles lá. E em relação à torcida, a gente não torce para ninguém, a gente torce pro Internacional, né? Se tiver de acontecer, vai acontecer. Então não tem torcida, a gente foca na nossa parte. Lindoso, claro que o Guerreiro ainda vai passar por avaliação física para ver se ele tem condições de jogo ou não, mas queria perguntar para ti como jogador, tu acha que tem, visto toda essa questão, ele vai jogar pela seleção hoje de noite, vai passar por uma viagem longa, chega domingo de manhã dos Estados Unidos. Como jogador, qual é a condição que o Guerreiro chega para esse jogo, né?
claro, na tua opinião como jogador. E se me permite mais uma também, o que o Zé usou essa semana, trabalhou essa semana que ele não conseguiu trabalhar durante os outros períodos que não teve uma semana cheia para trabalhar, né? Às vezes não é nem comigo o jogador, né? O pessoal da fisiologia que diz também muito, tem um feedback deles é muito importante, né? Geralmente a gente tem um exame de sangue que a gente faz sempre pós-jogos, né? Então dá para ter um parâmetro ali, cada atleta tem seu nível de recuperação, então acho que é muito do atleta, né? É difícil dizer que se fosse o meu caso eu jogaria, não jogaria, né? Então isso aí é muito do atleta, vai sentir. E uma coisa é verdade, a gente é muito, vamos dizer, seco, a gente quer jogar todas. Se o jogo fosse no mesmo dia, ele queria jogar os 2 jogos, isso aí eu não tenho dúvida. Então eu creio que ele está com vontade de jogar sim, então isso é uma coisa bem particular dele, e como eu falei antes, dele e do Zé. E sobre a semana, falei agora, né? A gente tem feito treinos bem fortes, né? Focando sempre em todos os aspectos do Corinthians, né? De marcação, de ataque, para a gente estar bem preparado, né? Veio de um clássico, um jogo bem pegado, então, como falou, do jeito que a gente precisa para distanciar, é o mesmo papo com eles lá, né? Eles sabem que se ganhar vai a 3 pontos na nossa frente, então já diminui uma rodada. Então acho que o Zé, assim, preparando, né, passou vídeos, algumas coisas já para nós da equipe adversária, então a gente prepara em todos os aspectos para estar preparado e para surpreender também. Sobre a semana, Lindoso, foi bem aproveitada, né? Foi a primeira que o Zé teve livre, também semana sem jogo, mas também sem feriado, né? E a outra, você chegou esse ano no clube, já deu para sentir toda essa rivalidade que tem Inter e Corinthians, conversando com quem está aqui mais tempo, até no caso do Rafael Sobis, e se uma vitória lá seria muito importante, até em função dessa rivalidade toda aí? Olha, essa rivalidade, às vezes, assim, para a imprensa, alguns jogos parece ser simples, cara, mas tem jogos que é uma rivalidade imensa, até porque foi como eu falei um tempo atrás, eu falei sobre a questão que é interessante, que tem sempre 2 jogos do brasileiro, e o primeiro sempre deixa algumas marcas, né? Uma chateação, e aí a gente sempre lembra no jogo da volta, sempre quem perde, na verdade, às vezes assim, né? Tipo, você sabe o que aconteceu lá, então gera uma rivalidade, mesmo assim, não tão específico que não tenha, né? Mas eu sei, a gente tem uns anos, né, que já, se eu não me engano, acho que são 10 anos que não ganha lá em São Paulo, isso, né? Então cria um tabu aí, mas tá aí para ser quebrado. Mas já vi alguns vídeos também do última vitória lá que a gente teve, então isso acaba motivando. Mas essa rivalidade é boa, né? Tem que ser sadia sempre, né? Então a gente sempre tá ligado, como essa, como outras também. A gente já teve aí durante esse ano algumas provas de jogos quentes, né? Então, mas já dá para viver sim essa rivalidade. Olha, sem dúvida, é bom, né? É pena que são poucas, né? Que a gente tem para preparar bem, mentalizar bem. Outras é muita base de vídeo, então acaba dificultando. Você acaba na hora do jogo optando pela coisa mais segura. Então, quando você tem a semana cheia, você pode repetir aquele treinamento. Então, isso dá um pouco mais de liberdade para a gente fazer no jogo, foi como eu falei antes. E a gente tem mais coragem de fazer as coisas, sai mais naturalmente, né? Até pelo fato de treinar, repetir o treinamento, né? Como tem semana cheia. Então, basicamente é isso. Em cima do que o Zé está preparando para cima do Corinthians, a gente aproveitou bem essa semana. Lindoso, eu quero aproveitar, pedir licença aos colegas para fazer uma pergunta para ti de uma pauta especial que nós estamos fazendo sobre a diferença de deslocamentos que há entre os clubes do eixo Rio-São Paulo e os clubes de Sul e Nordeste. Eu queria saber se vocês, como tu jogaste no Botafogo, né, vocês sentem essa diferença em desgaste por voos mais cômodos, né, por ser mais próximo daqui a pouco de todos os destinos, não ter que pegar tantas conexões, e quando joga em clubes do Sul e do Nordeste, ter necessariamente que ter essas conexões, e que tipo de diferença isso faz em menos desgaste, menos tempo de aeroporto e melhor condição para os jogos?
Não, sem dúvida que tem interferência. A gente comenta isso praticamente o ano todo, né? Você vê alguns voos aí, principalmente em Minas, que não é tão longe, e acaba que é uma logística muito ruim, né? De não ter voo direto. E você pega as grandes, no caso aí, São Paulo, né? São Paulo e Rio tem voo direto para todo lugar do Brasil. Então isso tem uma influência assim, né? E às vezes tem um pouco também de como eu posso dizer, em relação à organização de alguns jogos, né? Eu estava comentando que a gente jogou contra o Bahia no sábado e depois a gente voltou para jogar na quinta-feira contra o Atlético às 21h30 e a gente já tinha um clássico às 18h no domingo. Então você joga sábado e quinta, de repente poderia ter um jogo, poderia ser na quarta o jogo. Você tem mais tempo, então por uma situação de TV, disso, aquilo, acaba que a gente ficou no limite entre quinta e domingo. Eram as horas limite que a gente tinha, que dizem que tem uma quantidade de hora, e era o limite. Sendo que a gente vinha de um jogo de sábado, então acho que poderia esse jogo ou ser mais cedo na quinta, ou ser na quarta, que seja às 21h30, mas a gente tem um dia mais para descansar. Então isso tudo, às vezes são detalhes, né, que tem influência, como você falou, das conexões. E aí quando pega uma viagem para o Nordeste, aí depois tem um jogo no Sul e depois tem que voltar para o Nordeste, então bem difícil. Então acho que essa questão de logística, de jogos, né, de alguns horários que colocam os nossos jogos também, acaba dificultando na nossa recuperação, sim. Valeu, gente.